Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula, então, de produção textual. Vamos para um novo conteúdo que é cartaz. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Vamos observar esse cartaz que tem aí para vocês. O cartaz, ele está transmitindo alguma informação. Vamos observar. Esse cartaz, ele é do Ministério da Saúde, e ele traz uma informação. Essa informação qual é? Olha só, vamos analisar o cartaz. Tem o quê? Tem crianças no cartaz e tem o Zé Gotinha. E ele está dizendo aqui, ó, 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, esse cartaz, ele está trazendo alguma mensagem para a gente, alguma informação? Sim, ele está dizendo, né? Qual é a informação que ele está trazendo? Ele está trazendo informação que no dia 10 de junho terá a vacinação para as crianças menores de 5 anos. Contra o quê? Contra a paralisia infantil. Então, ele está dizendo: público que deverá ir se vacinar, que são as crianças menores de 5 anos, quando vai acontecer a vacinação e onde. Procure um posto de vacinação na sua cidade e não esqueça de levar o seu cartão da criança, de vacinação da criança. Então, existem... Aí, o que mais tem nesse cartaz? Tem quem está, né, qual é o órgão, né, que está levando essa mensagem, essa informação, que é o Ministério da Saúde. Então, o cartaz, ele tem a função de informar. Quem já viu cartazes por aí, andando por aí, ou mesmo na escola, ou na igreja, nos postos pelas cidades, ou nas lojas, no supermercado. Então, quando a gente chega em um lugar e vê esses cartazes, eles estão lá porque eles querem transmitir uma mensagem. Tá? Então, o cartaz, ele tem a função informativa, ele tem a função de informar, de passar para nós uma mensagem, uma informação. No cartaz pode ser encontrado somente textos, tá? Que são chamados de textos verbais, onde nós encontramos só palavras, textos, só letras, tá? Sem nenhuma imagem. Então, existem 3 tipos de cartazes. O primeiro, que nós estamos falando agora, é o de texto, tá? Que é o chamado de verbal, só verbal, tá? Faça a diferença, seja voluntário. Eu creio no mundo melhor. Então, aí, qual é a informação desse cartaz? A informação desse cartaz é que, para que as pessoas se ofereçam para ser voluntárias, né? Voluntárias são aquelas pessoas que trabalham sem fins lucrativos para ajudar outras pessoas, né? Então, ser um voluntário é você ajudar outras pessoas de alguma forma, ou com seu trabalho, ou financeiramente, certo? Então, esse cartaz aí, ele só tem texto, tá? Então, ele é um cartaz verbal. Já esse outro cartaz, vejam só, qual é a imagem que aparece no cartaz? Ele tem algum texto? Ele apresenta alguma palavra? Não, não é? Então, ele é um cartaz apenas com imagem. Tá? Então, a mensagem dele é apenas visual. Então, mas a gente consegue perceber, então, qual seria então, a mensagem que queria passar aqui nesse cartaz? Vamos analisar os elementos que tem nele. Tem aqui um lado de uma lâmpada e o outro uma gota. Uma gota, então, nos faz pensar em água. O que tem a ver a luz, a energia? Então, a lâmpada, a energia. A gota, a água. Então, nos leva a pensar o quê? Existe uma relação entre elas duas, esses 2 elementos, a energia e a água? Sim. Vocês sabiam que a energia elétrica
ela é produzida a partir da água? Pois é. Então, a partir da água, tá? Ela é produzida energia elétrica nas usinas hidrelétricas. O movimento que acontece lá na água gera energia elétrica nesses lugares chamados usinas hidrelétricas. Né? É um lugar onde se produz a energia que nós consumimos nas nossas casas. Então, voltando para a nossa imagem, a lâmpada remete à energia e a água também, e falamos do desperdício. Então, isso não faz pensar em quê? Em desperdício. Então, ele está dizendo o que aqui nessa imagem? Economize. Se você economizar energia, você também vai estar economizando a água, certo? Existe um período do ano no país, esse ano passado não teve, onde as programações da televisão começam a passar mais cedo, chamado horário de verão. O horário de verão é exatamente para fazer com que a energia, exista uma economia no abastecimento de energia, fazendo assim com que as águas que estão nos reservatórios, que as represas, consumam menos água, então a quantidade não vai secar, então a represa ela não vai secar de uma forma que não tenha mais água para gerar energia. Então aqui está pensando em economia de energia, o que leva então à economia da água, aqui nesse cartaz informativo. Então, mas ele é um cartaz apenas visual ou não verbal, porque aqui a mensagem que está sendo passada, ela não está sendo lida, ela está sendo vista, analisada através da imagem. Então, esse cartaz só apresenta imagem. Então, ele é um cartaz informativo, ele está passando uma mensagem. Então, se ele está informando, se ele passa uma mensagem, né, então ele é um cartaz informativo, então, porque ele está transmitindo uma mensagem. E o próximo cartaz, ele apresenta tanto texto como imagem. Então, dizemos que esse cartaz é um cartaz misto, porque ele apresenta as duas formas. Então, ele tem o texto e tem a imagem que complementa. Então, o cartaz, ele precisa ser o mais criativo possível. Então, como ele tem então, uma outra função do cartaz, ele precisa, quando o cartaz ele é pensado, e ele traz, como eu falei, ele traz uma informação, então eu também preciso pensar em toda a estrutura do meu cartaz. Por quê? Eu quero passar uma mensagem importante. Então, eu preciso fazer com que o leitor, com a pessoa que vai observar, o cartaz ele seja atrativo, primeiro, aos olhos da pessoa. Então, quando eu vou fazer um cartaz, as pessoas que produzem cartazes, elas devem pensar primeiro em atrair o olhar das pessoas. E a partir do momento que elas atraem, que elas fazem com que as pessoas olhem para o cartaz, então, a partir daí, então, ela precisa primeiro chamar a atenção de quem vai olhar o cartaz. Então, a primeira coisa é chamar a atenção. Então, a forma como eu organizo meu cartaz, o que eu coloco no meu cartaz, as letras que eu uso, as imagens que eu uso, tudo isso vai influenciar, vai fazer com que o meu cartaz ele seja atrativo, que ele chame a atenção dos olhos de quem está vendo, para que ele venha ler a informação que está sendo passada. Uma outra coisa importante também é que o cartaz ele esteja de uma forma clara, ao mesmo tempo que ele precisa ser chame a atenção, a mensagem ela precisa ser clara, ela precisa se alinhar. Tá? Então, vamos lá para a mensagem desse cartaz. Vai deixar seu amigo morrer de raiva? Então, quando ele diz assim, vai deixar seu amigo morrer de raiva? Então, isso está lembrando o quê? Raiva, vacina. Durante o ano todo, você pode vacinar gratuitamente o seu animal. Então, olha só a imagem. Então, né, um cachorro e um gatinho aí fazendo carinho um no outro, amigos.
né, próximos. Então, mostrando um momento dócil deles dois, um momento calmo. Então, a raiva é uma doença que animais como gato e cachorro, elas podem adquirir se não forem vacinadas. E elas também passam para as pessoas, caso as pessoas sejam mordidas por esses animais. Então, todos os animais eles precisam ser vacinados contra esse tipo de doença. Então, olha como foi perspicaz, como foi criativo quem fez esse cartaz. Então, ele colocou letras grandes, ele colocou uma pata no O, né? Porque tem tudo a ver, o cartaz a informação é vacine seu animal. Só que ele poderia colocar só isso, vacine seu animal. Mas não, ele fez o quê? Ele tentou mexer com a consciência do leitor. Você vai deixar seu animal, seu amigo, olha só, não é seu animal. Você vai deixar seu amigo morrer de raiva? Então, olha só, a apelação do cartaz, de chamar a atenção e tocar realmente o coração do leitor. Então, se é uma pessoa que tem um animal em casa, ela vai lembrar se ela ainda não fez ou não a vacina do seu animal. Então, ele vai... Eita, eu não vacinei ainda meu gatinho, meu cachorrinho. Então, ele vai lembrar, e olha a informação, não existe um período certo para fazer essa vacinação. Todo ano você pode vacinar gratuitamente seu animal. Isso aí é um cartaz da Prefeitura do Estado de São Paulo, da Prefeitura da cidade de São Paulo, tá? Fica no Estado de São Paulo também, e que a mensagem, né, a informação. Qual é a informação? Você precisa vacinar o seu cachorro contra raiva. Quando é que isso pode acontecer? Qualquer momento do ano. E qual ele chamou a atenção aí, os animais, ó, sendo dóceis. Então, a raiva, o contrário de ter raiva, né? Então, seriam animais dóceis, carinhosos, né? Amigos, meigos. Então, se você não vacinar, ele vai ser o contrário disso. Então, essa é a informação que tem no texto. Então, quando a gente faz o cartaz, a pessoa que faz o cartaz, ela precisa pensar num todo, nas palavras a ser usadas, no texto que vai estar no cartaz. Então, precisa estar tudo alinhado para que realmente essa informação seja passada de forma clara e as pessoas que estão lendo possam entender e compreender perfeitamente a mensagem, certo? Como que nós produzimos um cartaz? Primeiro, eu preciso escolher o tema do cartaz. Qual é a mensagem que eu vou passar? Aí, a partir do tema, eu vou criar a mensagem, que é o texto. Depois, eu vou selecionar as imagens que vão conter nesse cartaz. Lembra que tudo precisa estar alinhado. A imagem tem que ter a ver com a mensagem tem que a ver com o tema. E as letras e as cores também são muito importantes. Lembra que eu falei que na hora de produzir um cartaz, eu preciso primeiro chamar atenção no olhar. Então, ele precisa ser a atenção do leitor precisa ser a primeira coisa a ser capturada na hora de apresentar um cartaz, porque antes de qualquer coisa ele vai olhar para o cartaz e aquilo que ele está vendo é que vai fazer com que a curiosidade dele aflore para que ele leia qual é a mensagem do cartaz. Então, escolher um tema, criar uma mensagem que é o texto, como é que vai ser o texto, as palavras, as frases, o texto que vai ter no cartaz. Preciso pensar nas imagens que eu vou, e essa imagem precisa estar adequada à mensagem, e trabalhar com as letras e cores, de uma forma que ele fique atraente para quem for visualizá-lo. Certo? Agora é com vocês. Vocês vão construir um cartaz e vocês vão apresentar esse cartaz no nosso momento remoto, certo? Construa um cartaz sobre os cuidados. Lembra, a gente está passando por um momento difícil e um momento que nós precisamos cada vez mais ter cuidado com a nossa higiene pessoal, principalmente lavar as mãos, né? A todo instante, sempre que possível, lavar as mãos, né? A gente já fazia isso,
antes de comer, lavar as mãos, depois que usa o banheiro. Então, esses cuidados, eles, nesse momento que a gente está vivendo, ele precisa ser redobrado. E quais outros cuidados que a gente precisa ter também para combater essa doença, né, esse vírus que nos acomete nesse momento? Então, vocês vão pensar em um cartaz, né, então a gente já sabe que o cartaz ele é informativo, então um cartaz, vocês vão construir um cartaz sobre os cuidados que nós devemos ter para prevenir contra o coronavírus. Então, um cartaz que seja de alerta para as pessoas, certo? Então, como seria o seu cartaz? Então, meus amores, ficamos por aqui. Se caprichem e até a nossa aula remota. Um beijo da tia Leia.